Oi, meu nome é Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, e eu tento disseminar o poder de transformação da leitura por aí. Nesse podcast, o Daria um Livro, eu recebo convidados plurais e com diferentes formações para compartilhar com a gente não só um pouco da sua relação com a leitura, mas também de suas próprias histórias. Histórias essas que muitas vezes deram um livro ou que poderiam dar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro. Toda semana, conversas muito especiais sobre leitura, sobre escrita, né? Esse assunto que a gente tanto ama. E hoje, para conversar com a gente, estamos com o queridíssimo Alexandre Vidal Porto, que recentemente venceu o Prêmio Biblioteca Nacional com o seu último romance, Sodomita. Ele já viveu, acho que pelo mundo inteiro, basicamente. É diplomata, viveu em Brasília, Nova York, Santiago, Washington, Cidade do México, Frankfurt, Tóquio, na Alemanha. Ele agora está morando em Amsterdã. É mestre em Direito por Harvard, foi colunista da Folha de São Paulo e já escreveu alguns romances. Matias na Cidade, Sérgio Y Vai à América, Cloro e o seu último, Sodomita. Alexandre, é uma honra ter você aqui conosco. Em primeiro lugar, parabéns pelo prêmio. E em segundo lugar, queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é a seguinte: quem é o Alexandre leitor? Antes de diplomata, antes de escrever, antes de morar no mundo inteiro, quem é o Alexandre leitor? Se você pudesse contar isso pra gente, desde a infância, era uma criança leitora, uma família de leitores, conta isso pra gente. Então, olha, Pedro, bom dia. Para mim também é uma honra, uma alegria estar aqui gravando podcast contigo. Ah, Obrigado pelo prêmio, fiquei muito feliz. E, enfim, quem é o leitor? Eu fui uma criança, assim, leitora, muito leitora. Leitora voraz, que lia umas coisas que não eram da minha idade. E não, passava basicamente o tempo todo lendo, porque eu era muito tímido, eu era muito retraído, eu não era, eu era o estereótipo, digamos, da criança muito introspectiva, muito tímida. Eu usava 11 graus de hipermetropia desde 3 anos de idade, então eu usava os óculos de garrafa, então não podia jogar futebol, essas atividades mais físicas das crianças. E tinha muito livro na minha casa. Assim, a minha mãe, sobretudo, era leitora, ou seja, comprava-se livro, tinha livro. E eu lia, mas eu lia qualquer coisa, porque a minha mãe também lia qualquer coisa, entendeu? Então eu lia livro que você comprava em supermercado, Harold Robbins, Sidney Sheldon, eu li todos, adoro. É, Li o Jorge Amado um por um, criança, sabe? Li o Machado de Assis. O meu Machado de Assis tem rabisco de lápis de cor, meu, sabe? Então, é assim, eu fui uma criança muito leitora, mas eu falo isso muito com a Andréia Del Fuego, minha amicíssima, hoje em dia eu leio pouco, entendeu? Eu leio devagar, eu gosto de ler devagar. Mas você lê pouco quantidade ou também pouco em constância, assim? Você tá sempre Não, lendo eu alguma estou coisa? sempre lendo alguma coisa, estou sempre lendo alguma coisa, mas eu estou lendo sempre muita coisa para o trabalho. Por exemplo, eu acabei de ler 3 vezes seguidas o primeiro romance da Elvira Vinha, que chama 7 anos e um dia, para o qual eu escrevi um pós-fácil. Então, eu li 3 vezes, ou seja, Entendi. mas eu não considero esse tipo de leitura. é, eu acho que a leitura, para mim, é muito assim, autodeterminação. Eu gosto de ler o que eu gosto de ler. Tudo bem que eu adorei ler Elvira, li 3 vezes, chorei 3 vezes com o livro, mas não fui eu que escolhi, entendeu? Foi a Entendi. Stephanie que propôs, eu topei, etc. Então, isso é trabalho, ou seja, eu leio muito para o trabalho. Para mim, eu leio pouco porque eu tenho pouco tempo, eu tenho uma vida dupla, tripla talvez. E aí eu leio poesia. O que eu leio mais é poesia, porque eu acho que assim, mais substância em Entendi. menos páginas. Condensada, né? Exatamente.
engraçado, legal Hoje em pensar dia eu isso. sou um leitor de poesia, mas eu li muito, gosto muito de ler. Assim, o Paraíso, para mim, sempre é uma coisa assim que eu vou ficar lendo. Assim, lendo, junto com comendo, junto com outras atividades, mas o Paraíso, para mim, inclui esse enlevo que a leitura permite, né? Esse transporte. Hum, Para mim é é, fundamental. a, eu acho que também o meu paraíso tá ligado a ficar lendo muito também. Focando um pouco os amigos, falando de De vez em literatura, quando você comendo. quer, você liga. É, é, Eu acho que uma coisa que a gente é, tem em comum, a gente tem muitos amigos no mundo da literatura. sim, Né? sim, Assim, a exatamente. gente tem Pessoas laço. muito, muito queridas, né? Isso. E pessoal, assim, o Alexandre, fora da literatura, também é uma pessoa engraçadíssima e figura, tá? Recomendo essa amizade. Não, mas aí É, outro dia alguém estava falando isso para mim, e aí é, porque eu já soube que você tem um senso de humor muito, como que é? Sei lá, muito atiçado. Eu falo assim, só que o problema é que meu senso de humor é involuntário. Eu faço sem querer, entendeu? As pessoas riem do que eu acho que eu estou sendo natural. Então, é um pouco. você tá sendo você e as pessoas gostam, né? É assim que é bom, não é forçado. Mas, Alexandre, queria agora passando um pouco para suas várias facetas, né? Até eu estava agora esse fim de semana numa experiência incrível com a Socorro. A gente falou de você lá, inclusive, não lembro em que contexto, mas a gente estava no Parque Grande Sertão Veredas fazendo uma imersão literária, uma pousada maravilhosa, que chama Trijunção, fica entre os estados de Goiás, Minas e Bahia. E aí com um grupo de leitores, falando de Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa era um diplomata também, tinha essa vida dupla. Queria que você contasse um pouco pra gente sobre que veio antes, né? Essa vontade de escrever, a carreira, da onde veio essa vontade da carreira de diplomata, para a gente conhecer um pouquinho melhor. Engraçado, eu tenho uma teoria recente sobre essa história de diplomacia. É uma teoria completamente infundada de boteco, sociologia de boteco, mas basicamente é o seguinte: eu acho que todo mundo, ou grande parte das pessoas que buscam a carreira diplomática, e eu não estou falando no Brasil, eu estou falando no mundo todo, está em busca de alguma forma de Hum, invenção, pessoal. Porque se você pensar, é um movimento um pouco antinatural você abandonar os seus amigos, você se mudar uhum, para o exterior para basicamente nunca mais volta nas festas, você se afasta da sua língua. É um movimento esquisito, estranho, mas que ao mesmo tempo permite uma série de reinvenções. No meu caso pessoal, muito cedo eu tive a ideia de que eu teria problemas com a minha sexualidade. Porque eu nem diria assim que eu tive a consciência de que eu era homossexual, de que eu era atraído pelos meus coleguinhas de uhum, escola, porque eu não era, mas eu sabia que eu não tinha atração pelas minhas coleguinhas de escola. uhum, E isso me forçou já uma micro reinvenção na escola, porque você não pode ser espontâneo, você. Então eu já que foi mais ou menos assim, já que eu ia ter uma engenharia, uma reengenharia pessoal, eu pensei que ser diplomata podia ser legal, porque justamente dava essa chance de me reinventar. Eu tinha ido para o direito, eu fiz faculdade de direito, trabalhei um ano como advogado, e aí tive um conflito ético. uhum, E aí, sabe assim, a diplomacia surgiu como essa opção de reinvenção. Né? Já que eu ia ter que me reinventar, no caso eu teria que esconder uma parte de quem eu era, ou amputar uma coisa que era algo que eu estava disposto a fazer, vamos já fazer uma reforma um pouco maior. Então foi assim, a diplomacia entrou como uma espécie de o que era possível nas melhores condições. Era ao mesmo tempo, ter milhares de coisas interessantes na diplomacia.
né? Você acha que também tem uma coisa de uma fuga, né? Totalmente tem. Porque eu penso na minha experiência, né? A gente acho que teve experiências questão da aceitação da sexualidade semelhante. Tanto é que o seu livro, Cloro, foi um livro que eu li num momento que eu tava, né, vivendo isso muito intensamente e me mostrou, assim, quem eu não queria ser no futuro, né? Aquele seu personagem. Inclusive, menciono o Cloro no meu livro. E eu vejo que quando eu fui morar fora em Paris, pela faculdade, né, que eu passei num programa de convênio entre a USP e a Sorbonne, eu me sentia lá pela primeira vez assim livre. Por quê? Porque eu não estava vivendo naquele ambiente que eu vivia aqui em São Paulo, que eu precisava ficar naquele estado de alerta o tempo todo me controlando. Eu estava num lugar que ninguém me conhecia, não tinha que ficar tão preocupado em satisfazer o que as pessoas esperavam de mim. E eu vejo que eu tenho vários amigos diplomatas que são gays. Então, será que tem um pouco esse lado dessa fuga? Tem, é uma fuga, mas não é só na diplomacia brasileira, entendeu? Na diplomacia mundial toda. E, assim, dos países mais repressores em relação. Se você vai ver, tem uma grande porcentagem de diplomatas gays entre os diplomatas latino-americanos, por exemplo. Que tem a repressão religiosa, mais a culpa católica, mais ali presente. Você vê uma possibilidade de você ter uma vida, porque eu não sei se para você isso foi a gente de gerações distintas, mas no meu caso a sensação que eu tinha era assim que ia estragar a minha vida toda. Se eu assumisse a minha homossexualidade, todas as outras dimensões da minha vida iam ficar viabilizadas, entendeu? Sim, totalmente. Só que depois a gente descobre que não tem nada a ver, ao contrário. Não. Totalmente ao contrário, né? Totalmente contrário. Tanto é que eu falo, eu achava que se eu me assumisse, eu ia andar com uma placa na minha testa, gay, gay, gay. Hoje em dia, a questão da sexualidade, ela é muito mais tranquila, eu nem lembro. Porque... Não é relevante. Não é relevante. Só é relevante se você quiser transar com alguém, aí tudo bem, é relevante. Mas não é uma coisa que defina, não era uma coisa que defina. Eu tinha a sensação, depois assim, no dia seguinte, a primeira experiência que eu tive, eu olhava para o meu braço, Pedro, olhava literalmente para o meu braço e falava assim, nossa, eu sou a mesma pessoa. Sabe assim, se eu não contar isso para ninguém, eu continuo ainda sendo a mesma pessoa. Foi muito revelador. Isso foi muito potente isso. E para mim está vinculado totalmente ao processo literário. É isso que eu ia falar. Porque você começou a escrever realmente depois que você conseguiu se aceitar, né? Eu só comecei porque eu escrevia cartas, muitas cartas, passei a vida escrevendo cartas, porque eu gostava de escrever cartas. Eu escrevia carta para o meu tio em Portugal, eu escrevia carta, depois tinha um negócio de correspondentes internacionais, eu tinha uma série de correspondentes, depois eu me mudei de São Paulo para Fortaleza, então eu me correspondia com os meus amigos, enfim, me correspondia a vida inteira, escrevi carta a vida toda, ou seja, falando de alguma intimidade, mas não muito, né? E a literatura era impossível para mim, porque em algum momento eu li, se você tem que se desvelar, desvelar a intimidade, é uma exploração da intimidade. Se você tem medo do seu universo íntimo, como eu tinha do meu, a última coisa que eu quero é ficar pensando sobre questões de forma honesta, né? É isso. Então, mas isso passa, ainda bem que isso passa. Eu acho que é importante que eu acho pessoas como você e eu, que tenhamos tido este tipo de experiência, falemos, porque tem muita gente presa a essa estrutura. Muita. Que me prendia, que é uma estrutura mais conservadora, sufoca muita gente. Então, gente que está no armário é muito melhor fora, vocês vão ver, mesmo vocês não se justifica. Exatamente, vai aos poucos, vai com calma, mas no fim vale a pena. Eu recebo muita mensagem, né, desde que eu publiquei meu livro, de pessoas que leem escondidos e que criam perfis fakes e me mandam dizer, eu dedico meu livro, né, ao meu padrinho, que só se assumiu para a família aos 93 anos, mas também aos silenciados, né, aos outros silenciados, quem ainda não conseguiu né, se
da própria voz, né? E aí as pessoas mandam exatamente assim, ó, nossa, eu ainda sou um silenciado, tanana, sou casado com filhos, não sei o que fazer. E aí, sobre esse tema, até um pouco da representatividade e da memória, assim. Você escreveu o seu último livro, Sodomita, que ele se passa num tempo mais antigo, né? Não é contemporâneo, mas tem personagens gays. Da onde veio essa ideia, né, de escrever um livro que vai retratar outra época, mas incluir essa representatividade que é tão difícil da gente ver em romances históricos, né? A existência de personagens gays, mas a gente sabe que eles existiam, só não eram reconhecidos. É justamente isso. Eu estava lendo, num certo momento, uma história da homossexualidade. E aí o autor, quando ia falar do processo de colonização nas Américas, falava que no continente sul-americano tinha havido um fenômeno específico lá, que eram várias culturas que eram tolerantes à prática homossexual. E aí, digamos, identidades trans, usando a terminologia de hoje, que era no Brasil colônia, que eram várias tribos tapuias, tupinambás e povos escravizados do centro da África, cujas culturas também valorizavam a androginia, os sacerdotes eram andrógenos, os médicos eram andrógenos, que eram quimbandas, quimbundo, tem várias tribos. No Sodomita eu listo ali em algum momento. E esse pessoal estava no Brasil ao mesmo tempo, no começo do processo de colonização, século XVII, 1600 e pouco, etc. e tal, e ao mesmo tempo a Inquisição espanhola avança sobre o Brasil. E os pecados que eles procuravam, em primeiro lugar, eram os pecados judaizantes, mas depois os pecados heréticos, entre os quais a sodomia. E ele mencionava lá que várias pessoas tinham sido perseguidas e condenadas. E eu fiquei pensando em quem seriam essas pessoas e que tipo de vida elas teriam. E eu escrevi para o Luiz Motti, professor Luiz Motti, lá da Universidade Federal da Bahia, que estuda isso, a autoridade máxima nesse período. E aí perguntei, Motti, você conhece alguém, alguma história, né? Aí, nesse mesmo dia, ele me mandou o dicionário biográfico dos sodomitas baianos perseguidos pela Santa Inquisição. Nossa. 203 pequenos verbetes biográficos. Aí eu cheguei ao meu personagem, Luiz Delgado, e eu achei muito interessante ele, e tinha muito material sobre ele também que o professor Luiz Botti me mandou. Então eu fiquei fascinado por esse cara. E também fiquei assustado como o discurso de repressão usado pela Inquisição, que é um dos períodos mais horríveis da história do Ocidente, seriam os mesmos argumentos utilizados, assim, quase literalmente, ipsis literis, ao discurso da esquerda, da direita religiosa radical. Então, no Congresso Brasileiro. Então eu queria falar disso, e a minha literatura toda tem uma coisa de diálogo intergeracional. Se você pegar o Sérgio Y, ele é inspirado pelo bisavô dele. Eu acredito muito nisso, né? Eu tenho essa linha de... eu já falei disso em outras entrevistas, mas eu sou muito, muito, muito fã de um poema do Walt Whitman, que fala justamente disso, né? E o Walt Whitman também é, digamos, um proto-gay, um proto-mártir gay, é uma pessoa que inspirou muita gente, que viveu muito livremente. E ele morava no Brooklyn em uma certa época da vida dele, trabalhava em Manhattan e não tinha ponte do Brooklyn, ele pegava todos os dias essa balsa. E na balsa ele ficava assim maravilhado com as pessoas em volta e com o que ele sentia naquela travessia, o sol, a maré, as gaivotas, uma sensação assim de plenitude. E ele no poema diz: eu escrevo isso para você que vai fazer essa travessia no futuro, 20, 30, 50 anos, e vai sentir o mesmo que eu sinto. Né? E o Fernando Pessoa
70 anos depois, escreve um poema que chama Saudação a Walt Whitman, em que ele fala: Walt, eu faço a travessia e sinto a mesma coisa que Ah, que você. demais. 60 anos depois, sabe? Que Então demais. eu acredito muito, e aí o Fernando Pessoa acaba assim, então vamos, Walt, vamos dançar o universo na alma. E vamos de mãos dadas dançar o universo da alma. E essa imagem de mão dada, sei lá, sabe, Walt Whitman de mão dada com Fernando Pessoa, com outro viado, com outro pederasta, com outro assim, que forma uma linhagem muito nobre, da qual eu tenho muito orgulho de pertencer. Então, de alguma maneira, era buscar a minha linhagem, sabe? Buscar quem chegou neste país em que eu nasci. Primeiro, quem são os pederastas dos quais, sabe assim, É, com os quais eu me alinho. e querendo ou não, você lendo esses verbetes, né, desses sodomitas, também é você vivendo a mesma coisa hoje em dia que eles viveram em outro momento, as mesmas sensações, né, os mesmos As conflitos mesmas, internos. não, é de dar mão, de dar. Você está de mão dada nessas travessias, Sim. Estamos todos de mão dada. E é o seguinte, a gente está de mão dada com quem veio antes, e a gente tem que estender a mão para quem vem Hum, depois. Isso eu acho uhum, muito importante. sim, Né? Eu tomo isso como quase uma responsabilidade com certeza. E cósmica. você falou, né, que a escrita surgiu depois dessa aceitação, mas e o próprio processo de aceitação, né? A leitura teve um papel importante nisso? Teve, totalmente, teve, também teve. Esqueci de mencionar, teve, porque o livro era o único lugar em que eu podia ser verdadeiro. Ou seja, eu me lembro, eu morava em Nova York, tinha acabado de me mudar para Nova York, em 94, e eu já estava preparado, mas eu tinha medo do controle. Justamente em Nova York eu tive isso que você sentiu em Paris. Uhum, Eu posso, ninguém me conhece, eu não tenho medo de me encontrar. E eu fui pegando experiências. Eu me lembro que eu li uns livros, eu lia tudo assim, sei lá, Gore Vidal, A Cidade Pilar, o Dom Giovanni, o Quarto de Giovanni, desculpe. uhum, Eu li muito um cara chamado Harold Brodke, que nunca saiu no Brasil, mas é maravilhoso. Ele morreu de AIDS. Assim, eu lia muito e via muito filme também. Tinha um cinema na Rua 13 que chamava Quad Cinema, putz, e que passava muito filme de temática gay. Eu vi muita coisa lá. Eu fui assim, a leitura e o cinema foram, digamos, me aclimatando, foram me dando apoios, foram me dando exemplos, por exemplo. uhum, uhum. E foi assim, não, foi totalmente. Os exemplos que você não teve, né, ao seu Exatamente. redor. Nunca conversei sobre isso. Os meus pais eram supostamente abertos, mas não eram. Sabe assim, eu tinha. Eles prefeririam que eu não fosse gay. Isso estava muito Ah, óbvio. ah, Então era. Sabe, o livro era um amigo, como eram os meus amigos de infância. Quem eram os meus amigos de infância? Eram os livros, com uhum, quem eu brincava, eram os livros. Eu me lembro que eu era muito branco, ainda sou uhum, pálido, e a minha mãe dizia, não, vai brincar lá fora, vai não sei o que. Tá. Os meninos não queriam brincar comigo, então eu uhum, contrabandeava livros para o jardim, você acredita isso? E aí eu deixava os livros lá, eu supostamente estava fora, mas eu tinha que ler na sombra, porque uhum, o sol era ruim, eu tenho fotofobia, por causa do alto grau de hipermetropia. uhum. Então era assim, essa coisa de eu me escondendo com os meus livros, porque não queriam muito que eu lesse, queriam que eu, sabe, respirasse ar puro, Sim, corresse. mano. Fazer as coisas de menino, né? Que você fizesse Exatamente. coisas de menino. E eu tinha um irmão que era o estereótipo da masculinidade infantil, sabe? Aham, nossa, tá. Futebol, então Aham, tinha mais essa putz, pressão. a Mas tudo comparação, bem. né? Mas é Não, mas muito ele se louco tornou como, uma pessoa. como a gente, mesmo sendo de diferentes gerações, as sensações são muito parecidas. É por isso, Até a quando. literatura viaja nessa É, linha. é,
quando o Karnal leu meu livro, até porque ele escreveu um blurbzinho, né, na quarta capa, ele me escreveu depois que ele terminou, ele falou assim, deixa eu só falar, quantos anos você tem mesmo? Porque eu achei que você era muito mais novo, mas parece que você tá escrevendo as suas experiências, o que eu vivi. Eu tenho 60 anos e você tem 30, né? Como é que é isso? Mas eu acho, Pedro, é que quem vem de ambiente mais conservador, Uhum, embora não conservador, entende? Você entende o que eu quero uhum. dizer? Sim, sim. Tem mais pressão para É não aquilo, decepcionar. é o que você falou, gostei, assim, supostamente cabeça aberta, mas preferiam que eu não fosse gay, né? Assim. Exatamente, Não com meu filho, né? De certa forma. exatamente. É muito semelhante a experiência. Uhum. É. Bom, outro assunto que eu queria trazer que eu acho interessante, o seu primeiro livro, Matias na Cidade, você escreveu uma primeira versão e depois você reeditou ele, né? Você mudou muita coisa, se eu não me engano. Como é que é isso, assim? Quando a gente escreve já não tá colocado? Da onde veio essa vontade de Sim, não. É o trocar? seguinte, no caso, eu acredito, assim, sabe, assim, assinou o contrato, está assinado o contrato, não dá para ficar Aham. mudando cláusula. Mas no caso do Matias na Cidade, foi uma coisa particular, porque eu escrevi o livro quando eu estava estudando, fazendo o meu mestrado, o meu LLM, lá em Harvard. Eu basicamente usei o meu LLM para escrever o livro e ficava. Mas eu O acabei. meu livro eu escrevi no meu LLM também. E eu não tinha, exatamente, veja, utilidade para LLMs. Mas eu não tinha nenhum contato no mundo literário, não conhecia ninguém, zero, zero. Aí eu pensei, tem um livro, mas como é que eu vou publicar esse livro? Tal? Nem, não tinha nem ideia como fazer. Aí eu tinha um amigo que era amigo que tinha estudado com o Luiz Schwartz. Hum, Então, bom não, contato. não, foi ótimo contato. É, só pra quem não sabe, o Luiz Schwartz é o dono da Companhia das Letras, né? Mas não rolou na época. Mas, enfim, e tinha um outro amigo diplomata que tinha uma amiga que era editora na Editora Record do Rio. E eu Hum, morava em Washington e fui fazer uma viagem rápida ao Brasil. Aí eu falei com o Luiz Schwartz pelo telefone, que esse meu amigo tinha arranjado. E falei com a editora da Record. E o Luiz falou: deixa o livro e tal aqui, mas a gente demora um pouco para responder. Tá? Eu falei: tudo bem e tal. E fui para o Rio e entreguei o livro para a editora lá na Record. E em 4 dias a Record ofereceu um, hum, um contrato. E eu fiquei eufórico, porque nunca jamais eu estava esperando uhum, ser editado, ser publicado, muito menos tão rapidamente. E aí eu fiquei super ansioso e era um momento em que a Record estava mudando de direção, tá? Era uma época que a editora estava meio complicada, estava meio bagunçada. E uhum, basicamente não teve processo de edição, teve assim a gente passou, fez revisão, tal, mas não teve um processo uhum, tão profundo como depois na Companhia das Letras eu conheci. Então, tinha várias coisas naquele livro que num processo de edição mais cuidadoso, teriam dançado, ou teriam, sabe, coisas, até um outro erro. Eu percebia que as pessoas não entendiam o livro muito bem, sabe? Aí o que eu aham, fiz foi quando a editora comprou o Cloro, eles compraram também o Matias para ter todos os meus livros na Companhia das Letras. uhum, Aí eu falei assim, então vamos aproveitar e fazer um processo de edição. Não, não foi assim, não. Eu falei assim, então eu vou fazer um processo de edição, vou te entregar outro texto. Ele falou, tudo bem, sem problema. Aí eu contratei a Vanessa Ferrari, desculpe, editora. A gente fez, particularmente, a gente fez um trabalho juntos e aí eu entreguei, sabe, assim, consertando o que eu uhum, queria ter consertado. Só isso. entendi. Eu, por exemplo, leio o Sérgio Y, eu tenho vontade de mudar umas coisas, mas tudo bem. Eu escrevo. Esse agora já não dá mais, não tem mais tanta desculpa, Não, né? mas se deixasse, eu nunca ia parar de editar os meus livros, eu acho. Ah, mas é impossível, realmente. Eu publiquei o Sabe meu há assim? um ano, eu já queria mudar um monte de coisa. Exatamente. É, Mas eu acho que aí é. você Por isso que eu não redireciona quero. para o próximo. Exato, pro próximo. É isso É, mesmo.
Mas não teve algo de uma preocupação de atualizá-lo de uma forma que ficasse mais politicamente correto, sabe? De ter mudança. Não, ao contrário, porque era o seguinte, eu tinha que modificar, eu modifiquei o livro, modifiquei bastante, mas eu não podia modificar o DNA do livro, Uhum, entendeu? Tem coisas ali que eu mudaria, mas o que eu queria mudar mesmo era, sei lá, uma concordância verbal que não ficou clara, que dificultava, digamos, o entendimento do não sei o quê, um não ali ou um sim aqui, tinha as coisas. Eu incluí um capítulo novo, mas tirando isso, era mais modificação de estilo mesmo, de coisas que me incomodavam, entendi. sabe? De estilo, Uhum, era basicamente estilística. Eu queria que a história ficasse mais clara para o leitor, que eu agora com Sodomita eu perdi um pouco esse fetiche, mas eu tinha muito fetiche da minha linguagem ter que ser totalmente 100% inteligível, de ninguém ter de ler duas vezes a mesma frase para entender, uhum, sabe? Assim, ler uma vez já captou, pode pensar. uhum. De escrever fácil, simples. Sim, sim, acessível, né? Então, O, outra coisa que eu acho legal de você falar é, você é diplomada, né? Você tem uma vida extremamente atribulada, cheia de compromissos, mas também leva essa vida paralela e muito bem-sucedida de escritor. Como é que é seu processo de escrita? E além disso, quem que te, quem que te inspira para escrever, né? Quais são os autores que você olha e fala, não, isso daqui eu quero seguir nessa linha, assim. espera, vamos por qual era a primeira coisa? A Como primeira é é a minha sobre rotina? É assim, é, é, a minha rotina basicamente é o tempo que sobra. O tempo que sobra é o tempo que eu tenho para escrever. Em geral, eu consigo escrever todos os dias entre 6 e 8 e meia da noite. é. Aí eu me tranco aqui no todo mundo aqui em casa sabe que quando eu estiver escrevendo, só em caso de incêndio, que sabe assim, que se não me deixam aqui tranquilinho e eu entro duro assim me concentro, escrevo. Às vezes não dá, não consigo, mas eu tento me Nossa, concentrar. mas você escreve bastante, então, né? Todo dia você consegue. Não, mas não, eu escrevo muito devagar. E escrever, para mim, tem a ver com tudo o que seja literário, entendeu? A pesquisa do livro, ficar pensando, Hum, ficar conversando com a Andrea, ficar conversando com a Socorro, sabe assim, tudo que mais ou menos funciona nesse processo íntimo que no final redunda num livro. E aí é mais ou menos isso. Em geral, os meus fins de semana são totalmente dentro de casa. Às sério? vezes, totalmente, porque eu tenho que aproveitar. Os meus domingos eu fico. Até que eu não fico de pijama direto, porque eu tenho que passear os cachorros. Mas a única coisa que eu faço, assim, é escrever e ler e comer, E, sabe? e, que- e quem te inspira nesse processo? Eu sou inspirado. Tem duas coisas. Eu sou inspirado é uma coisa meio cabotina de dizer, mas eu sou inspirado por uma espécie de obrigação, aquele tipo de obrigação cívica, sabe assim, de deixar um testemunho para Uhum, quem fica. Então eu acho sei lá, as pessoas gostam que eu escrevo, eu já consegui tocar vidas com o que eu escrevo, então eu levo isso a sério. Então eu uhum, faço isso por uma espécie de obrigação moral, por um lado, ou seja, mas né, no cumprimento dessa obrigação, tem assim, às vezes eu deparo com a Micheline, por exemplo, Verunsky é uma autora que me inspira demais. E me inspira no sentido da inventividade linguística. Eu estou muito nessa onda, sabe assim? Eu pego um então você tá livro, mudando. Você tá pô, mudando, então. tô Que você mudando. era. O Sodomita é uma mudança. Aham. Só que eu não sei muito para onde vai a mudança, tá? Eu tô só. Eu li outro dia na internet, é atribuído a Clarice Lispector, mas eu não sei se é, mas. É mais um daqueles 1000 falsos que Não, tem, mas é né? maravilhoso. Espero que seja dela, que ela diz assim: aos poucos eu fui aprendendo a me obedecer.
E eu acho que o processo é mais ou menos esse, de se obedecer. Quando você está escrevendo um livro, você vai no faro. Eu acho que é um pouco isso. E me fascina muito. Assim, é quase como se, sobretudo esses dois últimos, o som do rugido da onça e o outro lá, o Caminhando com os Mortos, eu olho e falo assim, porra, como é que ela fez esse bordado aqui? Uhum. Sabe, é quase como é um trabalho Eu de nunca li nada dela. eu tive um impacto. Eu tive um impacto, sinceramente. Hum. E eu acho que assim, varia os meus autores, varia, mas o que me inspira é essa inventividade, essas soluções do ofício mesmo, de escrever assim, porra, que verniz que ele passou aqui. Como foi que ele mudou a ordem dessa frase? Sabe? É uma coisa bem Uhum. técnica o que me Uhum. inspira. Quase como se eu Uhum. aprendesse uma nova técnica cirúrgica que para Uhum. fazer um livro mais bonito, para fazer uma mensagem mais eficiente. Não sei, era. Você tá caminhando mais para talvez uma escrita mais experimental, assim, né? Eu estou considerando que a minha escrita era totalmente certinha, Uhum. forma culta, 100%, sim. Eu não sei se eu vou chegar a uma coisa muito experimental, Uhum. mas eu tenho esse interesse, sim. Uhum. de É que é um medo, eu tinha um medo de me soltar mais na sintaxe, digamos assim, e agora não, eu estou mais soltinho. Mas esse livro que eu estou escrevendo, eu estou quase acabando tá no meio termo, então ainda não sei, sabe, falta Você pode polir. dar spoilers do que vem por aí? É que o problema é que eu posso, até onde eu sei do livro eu conto, o problema é que tem uma parte do livro que eu não estou entendendo direito, Uhum. vai escrever lá. São várias histórias meio paralelas. Uma, Tá. como eu diria, é nós, Uhum. são pais, são dois médicos casados, uma epidemiologista com um cirurgião plástico, que tem um filho diplomata de 25 anos que acabou de ser milionário e eles Tá, não tá. sabem muito bem como lidar com isso, entendeu? Aham. Eles acham que Sei. eles não são homofóbicos, mas eles estão sendo bem Hum. homofóbicos ali na parada. Esse cara, então essa é uma história. Uma outra história é a irmã do pai do cara que descobriu um câncer de mama e resolveu que não vai operar. Porque Uhum. ela já é mais idosa e ela acha que toda vida é coroada por uma morte, cada vida tem uma morte e que a morte dela é essa. Entendeu? Ela tá Uhum. ok. Tem a mulher do cara, né? Ou seja, a mãe do diplomata gay, Uhum. tem um caso extraconjugal que ela tá querendo acabar e não consegue. Uhum. E o pai teve um caso gay único na vida, que o marcou muito. Quando ele era bolsista do Rotary, e ele Uhum. encontra esse cara indo falar com o filho para acertar as coisas, porque o filho está magoado, tal, indo encontrar o filho, ele encontra o cara no aeroporto. E Uhum. tem uma nevasca e eles ficam presos. Resumindo, os caras passam a noite toda juntos, depois de terem acabado muito mal e terem tido uma Uhum. experiência única 30 anos atrás. Então tem essas várias coisas que estão competindo. Vários causos de Exatamente, família. exatamente, que estão competindo. Ah, interessante, já estamos aqui no aguardo. Bom, Estou estamos chamando chegando. de tanto, por enquanto, só para vocês Hã? saberem. O livro já está contratado, então o nome do contrato é Tá, Fogo. E a ideia é que saia no ano que vem, mas se for uma história completamente diferente, começou aí. entendi. Começou com, Tá, tá, com essas tramas. combinado. Estamos chegando aqui ao fim desse papo. Eu vou agora pro ping-pong literário, tá? Que é uma pergunta rápida, uma resposta rápida. Combinado? Um livro de cabeceira Desonra, do do J.L. Coetzee. Por que você escreve? Para chegar mais perto da luz no fim do túnel. Hum. É a única coisa que me aproxima de uma
luz no fim do túnel é escrever, é o que movimenta o meu carro nessa direção. Um livro que você gostaria de ter escrito? O som do rugido da onça. Se você pudesse encontrar qualquer autora ou autor, vivo ou morto, para um café, quem seria? Guy de Maupassant, o francês, que é muito importante também na minha formação. Eu adoro. Livro físico ou digital? Digital. Gênero literário favorito? Biografia. Hã? Por incrível que pareça. Não, você não Eu esperava. gosto de ensaio biográfico. Dá. Foge de spoilers? Não tem problema nenhum com spoiler. Não. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? Eu usei um pseudônimo uma vez, mas não era bom, deixa eu me lembrar. Tudo bem. Mas não, eu usei um pseudônimo para o Prêmio Paraná de Literatura, que eu acabei ganhando quando Sérgio Y era Teodoro Pelufo. Nossa, diferente. Horrível. Uma música. E um músico, o Renato Russo. Um filme. De Volta para o Futuro 1. Uma comida. Vatapá. Uma viagem. Nossa, vai ser difícil pra você. Uma viagem, a próxima. Vai só igual. Um livro que, na sua opinião, todo mundo deveria ler. Cândido, ou Otimismo. Cândido ou Otimismo, de Voltaire, que é um livro, quando fala de Voltaire, pensa em uma coisa difícil, complicada, é um livrinho curtinho, divertidíssimo e que tem muito a ensinar a todos. A sua leitura favorita desse ano? O 7 Anos e um Dia, que eu li por trabalho para a Companhia das Letras, esse da Elvira Vinha, que vai sair o ano que vem. Leiam, 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 leiam. Eu li 3 vezes e acabei aos prantos as 3 vezes. Eu nunca li Elvira Vinha. Preciso ler. Olha, tá aqui, depois desse aqui eu já tô aqui. Tem mais 2 aqui já. Na fila. Ótimo. Qual livro você está lendo agora? Eu tô lendo Qui a tué mon père, Quem Matou Meu Pai. Do Eduardo Luiz. E qual Mas eu tô lendo vários também, não é só um, eu leio vários. Né? Mas é o que tá na minha mesa de cabeceira. E você sabe qual é a sua próxima já? Eu tô querendo que seja um dos Elvira Vinhas, porque eu tô muito... Né, por isso que é um lápis que eu nunca li. Todo mundo fala que é uma maravilha, eu comprei, nunca li. Eu tô pensando que vai ser esse. São os que estão aqui em volta agora, da minha mesa. Tem esses 2. Eu acho que vai ser esse aqui. Esse da Cláudia Cavalcante, Avenida Beberibe. Que eu já queria ter lido, é curtinho. Eu sei pela Fósforo. Todo mundo elogia. E fala do Recife, eu gosto muito do Recife. Bom, todo mundo que passa por aqui sai também com um livro de presente, então, para te ajudar nas suas próximas leituras. Tem um, mas é que eu acho que... vamos tentar, né? Mas eu acho que você já deve ter lido, aí eu vou para a próxima opção. Mas você já leu Tirza? Não li Tirza. Não leu? Não. Tá, então eu vou te mandar o Tirza, tá? Do Arnon Grunberg, que é um holandês. É um livro que se passa em Amsterdã, uma grande parte. Você vê que coisa ótima, você vê que isso é ótimo, maravilha. E é excelente, é um autor holandês muito conhecido. Ele foi publicado no Brasil há alguns anos, está esgotadíssimo, então eu vou te mandar a versão em inglês, provavelmente, tá? Mas é muito interessante. Nossa, é um romance psicológico, assim, sensacional. Obrigado, obrigadíssimo. O Sodomita está saindo na Holanda, então vamos... é? Tô que feliz. Chique, que máximo, parabéns. Viu? Então, ótimo. E aí a gente discute aqui em Amsterdã quando você tiver. Exato. E quando você vier para o Brasil, me avise para a gente tomar nosso café, pelo menos a gente conseguiu almoçar na Flip, né? E a gente toma café, a gente mora perto em São Paulo. Exato, exatamente. Bom, querido, foi muito gostoso esse papo. Obrigado, viu? Foi uma honra para mim, uma delícia. Eu que agradeço. Continue escrevendo suas 2 horinhas no dia para você continuar nos brindando com seus ótimos livros e inspirando aí e ajudando outros leitores, tá bom? Obrigado, viu?
Então, bom dia, obrigado a todos os ouvintes e... É isso, pessoal. E obrigado a quem nos ouviu até o final. Semana que vem tem mais um episódio de Daria um Livro com convidados muito queridos, especiais. Queria fazer um agradecimento especial ao Bruno Porto, ao Igor, ao Michel, que tornam esse episódio possível. Até a próxima semana. Beijão. Obrigado a todos.